Olá Brasil, já estamos no ar com o nosso programa Virando o Jogo e eu hoje feliz que sou, porque consegui, depois de muito tempo, trazer uma pessoa especial para compartilhar a sua grande, sensacional virada de jogo com a gente, que é o Marcos Boaz, que está aqui ao meu lado. Marcos, que bom tê-lo com a gente. A honra é toda minha. Você é um orgulho capixaba, Wesley. Onde eu chego, fora do estado, São Paulo, onde eu vivo, sempre seu nome aparece. E vamos agora ao nosso programa Virando o Jogo, tendo como entrevistado, convidado especial, o nosso querido Marcos Boaz, empresário, jovem, empreendedor, que tem uma virada de jogo espetacular em sua vida. Eu posso dizer isso porque eu conheço há muitos anos. Digamos que o Marcos tinha 15 anos, 14 para 15, não é isso, Marcos? Eu já estava na área com o microfone em mãos. Dando muito orgulho para nós, ao lado do homem que para mim é a maior referência de ética, moral e competência, que é Américo Boaz, seu grande amigo. Américo Boaz, olha, ele fala, meus olhos enchem d'água, porque é o maior mentor que o Espírito Santo já teve, não só para mim, mas para o empresariado, para as pessoas daqui. Tem uma pessoa que já se foi, o avô do Marcos, na verdade, mas ganhou a eternidade sendo um símbolo de tudo isso que ele falou aqui no Espírito Santo. E quando eu comecei minha carreira, sabe como é que eu comecei? Pode falar para eles, Marcos, da sua mãe também? Deixa eu entregar tudo aqui hoje. Eu queria muito entrar na televisão, mas ninguém me recebia. Aí um dia, Marcos, falaram assim comigo: você já procurou o Américo Boaz? Eu falei, já, mas o Américo Boaz, o seu pai, não seu avô. Eu disse, já procurei, mas ele não me recebe, ele nem me conhece. Aí o Cid Lucas, um fotógrafo, falou assim comigo: quando for difícil, procura a mulher do cara, ela te leva até ele. Eu falei, nossa, que conselho estranho, como é que eu vou achar a mulher do Américo Boaz? E ele disse, ela tem uma loja tal em tal lugar. Eu fui lá, falei com a mãe do Marcos, olha, tem esse programa aqui, mas seu marido não me recebe. Ela falou, vai receber amanhã. Mulher manda, né? Resultado, 3 dias depois eu estava contratado e aí já se vão 25 anos de televisão. Uau! Tânia Boaz, minha madrinha. Minha também. É a pessoa que sempre, apesar de mãe, muito amiga, é a pessoa que mais me incentivou. O dia que eu disse a ela que eu ia viver meus sonhos, que eu ia batalhar pelo que eu acreditava, ela disse, vou sofrer, mas vou ter muito orgulho de você. Vai com a cabeça erguida, que eu acredito em você. Então foi a primeira pessoa a acreditar em mim, foi ela também. Salve, Tânia Boaz. E eu vou falar sobre esse sofrimento também e essa virada de jogo dele. Mas antes, vamos lá. Você hoje atua em 3 frentes bem distintas e bem interligadas ao mesmo tempo, né? Então, Wesley, eu sempre acreditei na minha história empresarial que você tem que batalhar para acreditar e correr atrás dos seus sonhos. E o entretenimento foi o primeiro negócio que me proporcionou transformar meus sonhos em realidade. E aí é onde eu norteei a minha vida. Eu consigo hoje construir uma empresa que ela está interligada porque o entretenimento me proporcionou. A gente sabe que a gente tem que acreditar muito no que a gente deseja para dar certo. Então, o que eu fiz? Eu construí uma holding onde tem 3 hoje grandes negócios, que é a Spark, que é uma empresa que voltada para mídia de influência, que a gente chama de nova mídia. Tem a Action, que a gente olha a celebridade como marca. E tem a Jay, que é uma empresa de festivais. Que tem o Escuta, que é um festival que eu inventei há 2 anos lá em São Paulo. E tem o Festeja, que é uma parceria nossa com a Som Livre, onde a gente atua como área comercial. Mas você passeou também pelos campos de futebol, né? Se me engano, foi até em Orlando, teve um time lá. O que sobrou do futebol na sua vida? Hoje a gente tem um investimento com o Carlos Wizard, que para mim aí é um dos maiores empresários do Brasil, que foi proprietário dos Wizard, fez aí uma venda muito simbólica e muito expressiva. E a gente investe junto nas marcas Topper e Rainha. A gente acredita no futebol brasileiro, a gente acredita no esporte brasileiro. Então, no futebol, na verdade, eu construí a época Nine com o Ronaldo, que é um grande amigo, padrinho do meu filho José, eu sou padrinho da filha dele, Maria Alice, onde a gente construiu aí, na época, uma grande empresa, uma das maiores do mundo. Mas eu costumo dizer, como diz aí o nome do teu programa, do teu quadro, quando as coisas não caminham como a gente espera, a gente tem que recalcular a rota. Recalculando a rota, eu quero saber sobre as suas recalculagens de rota. Mas ainda no campo do futebol, você faz a gestão de imagem também de grandes estrelas, como por exemplo o Neymar, não é? Dentro da Action, sim, desde a época da Nine, então uma relação que já vai para quase 10 anos. O detentor da marca do Neymar é o pai dele, é o Neymar pai, através da NR Sports, e a gente tem uma sociedade nessa gestão. É uma admiração muito grande pelo pai, pelo filho, e é uma relação que dura já aí há tanto tempo. Aproveitando aqui fofoca de bastidores, que eu sei que você não é disso, mas eu tenho que perguntar, né, gente? Como é que o Neymar está lidando com toda aquela situação que ele enfrentou recentemente, com aquela moça, gestão de imagem nesse momento? Você cuida também de gestão de crise, de imagem? Neymar é um ídolo mundial. Acho que o brasileiro deveria valorizar um pouco mais isso. A gente chega nos Estados Unidos, a gente vê a história de grandes ídolos, e eles são tão protegidos pelos grandes fãs. Neymar é uma estrela, é um atleta, performa, é um grande orgulho para nós.
Ok, Marcos, você me lembrou agora da Carmen Mairinque Veiga. Uma vez entrevistando a Carmen sobre essa questão de ídolos, etc., ela falou que o Brasil se difere muito dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos constrói ídolo para adorar os ídolos, para aplaudir os ídolos, e o Brasil constrói ídolos para jogar pedra neles. É por aí? A Carmen tinha razão? Sabe a Carmen. Sabe a Carmen. Ok, daqui a pouco eu volto conversando com o Marcos Boas sobre a sua vida pessoal, sobre as grandes viradas de jogo que eu estou prometendo desde que eu comecei o programa, tá bom? Um momentinho só e eu volto já. Retomando agora o nosso programa Virando o Jogo e continuando nossa conversa com o Marcos Boas. Eu estou fazendo tanto suspense nesse programa desde o começo que eu estou me parecendo com o Rodrigo Faro. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu mostro. Pois é, mas agora eu vou começar a mexer no assunto. O Marcos Boas, ele se difere de praticamente todos os meus entrevistados até o dia de hoje neste programa, porque a grande maioria deles enfrentou dificuldades, pobreza, abstinência e conseguiram virar o jogo. O Marcos fez uma virada totalmente diferente e para muitos louca. Ele abandonou uma zona de conforto. O Marcos vem de uma família tradicional no Espírito Santo, de posses, umas pessoas que realmente foram bem-sucedidas empresarialmente, e ele resolveu abandonar, literalmente abandonar no sentido de buscar outros caminhos, essa zona de conforto e ir para a abstinência total, cavar sem nada um novo caminho. Bom, isso é novidade, isso é uma grande virada de jogo, Marcos. Ousadia. Mas eu sempre quis fazer minha história, Wes. Eu tenho muito orgulho da história da minha família, tenho muito orgulho do legado deixado por Américo Boas, mas eu sabia que se eu ficasse aqui no estado, eu seria filho de, neto de... A sombra de... A sombra de, e eu sabia que eu precisava construir a minha história, eu acreditava num ramo de atuação que o Grupo Boas não atuava. Então eu sabia que o ramo de atuação que eu também acreditava, que é o entretenimento, era um ramo que, infelizmente, o Estado não comportava. Eu precisava colher, buscar, batalhar por outros caminhos. E quem conhece o Brasil bem como a gente sabe que São Paulo é um país dentro do Brasil. Os melhores buscam seu espaço em São Paulo. Foram momentos muito difíceis, muitas noites sem dormir. Deu vontade de voltar para casa e falar, não, chega disso. Muitas vezes, muitas reflexões. Mas cada noite que eu passava em claro, chorando, refletindo, acordava com mais energia para construir. Mas, Marcos, você chegou num ambiente literalmente, não diria hostil, mas inóspito, porque aqui você era muito conhecido aqui no Espírito Santo, mas em São Paulo a guerra é igual para todo mundo. Lá você tem que começar do zero, buscar sua credibilidade. E no meio artístico, do entretenimento, existe muita gente que faz, digamos, coisas não tão legais, que assustam os empresários, os artistas, não é verdade? Como é que você conseguiu fazer o primeiro gol? Wesley, as coisas começaram a acontecer no momento em que eu idealizei uma noite, uma madrugada, desenhei um projeto chamado Vitória Pop Rock. O Estado, a quem eu levava o projeto, não acreditava. Eu, felizmente, tive aí algumas pessoas que acreditaram, apostaram, o projeto deu certo. Isso me deu a minha independência financeira para eu buscar aí o voo primeiro no Rio de Janeiro. E quando eu estava no Rio, fui estudar. Com esse dinheiro eu paguei minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em Marketing, que era o que eu acreditava que eu devia ter a teoria junto com a prática. Eu, então, sou procurado por um amigo em comum, chamado Ed Sá Sampaio, que é de Recife. Eu lembro do Ed Sá. Você lembra do Ed Sá? Você me colocou em contato com ele uma vez, eu lembro disso. Ed Sá tinha trazido recentemente, à época, um energético, que era o Flying Horse, para o Brasil. E ele me propôs trazer um projeto para o Espírito Santo, que o Pedro Paulo Diniz, até então sócio dele, parava de correr de Fórmula 1 e tinha, numa pesquisa, entendido que o Espírito Santo, Vitória, a ilha de Vitória, era a Mônaco brasileira. A Mônaco brasileira, adorei. Música para meus ouvidos. E não é? É, total. Só tem que acordar para isso, né? Eu costumo dizer que o estado do Espírito Santo é o estado mais bonito do Brasil, se não do mundo. Só falta agora os capixabas acreditarem na gente, para que a gente possa fazer essa grande reviravolta que o estado merece. Aí você trouxe os roncos dos motores para o Espírito Santo. Foi um grande desafio, porque também tive dificuldade política. Na época, muita gente não acreditava, trazia um distúrbio para muita conturbação para a cidade. E minha defesa foi simples. Assim, eu tinha dois cases que eu sempre defendi e vou continuar defendendo. Um é Meatpacking. Meatpacking era uma área em Nova York, abandonada, açougues, metro quadrado mais barato de Nova York, quando aí lá se constituíram os restaurantes, se constituíram os bares, se constituíram os hotéis. E hoje é o segundo metro quadrado mais caro de Nova York, assim como Mônaco. Que quem mora em Mônaco deve sentir a perturbação que é na época do Grande Prêmio, mas é através do Grande Prêmio que teve essa visibilidade.
Em que momento alguém deve estar perguntando isso aí já em casa? O Marcos conheceu a Vanessa Camargo. Onde é que surgiu esse romance? Será que foi numa dessas viagens ao exterior? Será que foi num show? Numa dessas festas, na casa noturna? Como será que entrou também a Vanessa Camargo na vida do Marcos Boas e tornou-se esse casal tão querido pelo Brasil e que, por incrível que pareça, difere da maioria da classe artística. Está aí, bonito, leve e solto até hoje. Eu volto a esse assunto também, porque não vou perder a oportunidade de perguntar tudo ao Marcos Boas. Hoje, como vocês estão vendo, eu tenho o prazer de conversar com o Marcos Boas, este jovem empreendedor, continua jovem, vibrante, cheio de ideias, trazendo para o Brasil novidades que muita gente nem julga possível. O Marcos já é o segundo nessa questão de marketing digital no mundo, não é isso, Marcos? Isso foi um acaso positivo, Wesley. A gente tinha a Nine, era uma sociedade minha do Ronaldo com o grupo WPP, e a gente administrava à época a carreira do Anderson Silva, que era o maior atleta de UFC na época. E a gente começou a perceber que a gente tinha uma fonte de renda, que era roupa, então a gente vendia o Anderson entrar com a marca através daquele momento do tempo de televisão, mas começou a ter uma demanda na época do Twitter, das pessoas quererem pagar um espaço para o Anderson falar da marca a caminho da luta. Quantos anos mais ou menos, né? Começaram essa demanda por... Isso em algo em torno de 4 anos. Então é bem novo isso, né? É muito novo, a gente por isso chamamos de nova mídia. E aí a gente pega e começa a ver uma demanda, começa a ver uma oportunidade. Eu propus aos sócios para que abríssemos juntos a empresa, eles acharam que não era o melhor. A Spark. A Spark. E aí eu tinha 2 executivos que trabalhavam comigo na empresa, que é o Rafael Coca e o Rafael Pinho, propus que eles saíssem da zona de conforto de executivo e viessem a empreender, passaram a ter participação, ali a gente construiu a Spark. Hoje a gente está entre as 2 mais importantes companhias do mundo. E aí, com crescimento, onde eu acredito que é impossível hoje um plano de mídia ser bem construído e constituído sem que tenha um planejamento de mídia de influência. Agora, como é que isso funciona na prática? Você administra o Instagram de alguém, a mídia social de alguém, o Twitter de alguém? Não, na verdade, a gente planeja junto com a empresa um plano de mídia para ela. Mais com a empresa, porque o que a gente entende? Que a gente, como uma mídia de televisão, como uma mídia de rádio, como uma mídia de jornal, a gente é uma mídia também como uma forma de se comunicar. Então, de longo alcance, com uma capacidade de entrega de estatística e de número muito grande, porque você consegue mensurar. Então, por exemplo, um cliente nosso, a Johnson & Johnson, nos chama lá para falar sobre o lançamento de uma marca como Sandal, por exemplo. A gente identifica através da nossa plataforma quem são os influenciadores. Micro-influenciadores são os regionais, os influenciadores nacionais, e criamos um plano de mídia a partir do briefing que eles nos passam. Olha que bacana, então muitas celebridades com certeza já estão se perguntando, e aí, Marcos, vai me contratar, vai me chamar? Pois é, Marcos, tem job por aí pra gente também, né? Quem sabe? Certeza absoluta. Ok, gente, e agora, hein? O Marcos Boas, nos blocos anteriores, falou de sua vida empresarial, das grandes coisas que tem feito, e você, assim como eu, está querendo saber, mas onde entra a Vanessa nisso tudo? Ele conheceu a Vanessa Camargo onde? Foi amor à primeira vista? Como é que foi isso, hein? Vanessa conheci na Lotus, nessa boate que eu te contei. Eu tinha acabado de sair de uma relação de quase casamento. E aí eu conheço a Vanessa, eu estava no momento solteiro. E a gente se encontra numa noite na boate. E eu tinha lá a minha Relações Públicas, que é hoje uma grande amiga, nacionalmente conhecida, que é a Marina Morena, que é irmã da Preta Gil. Ela, então, foi a grande... Cupido de tudo isso. Disso, porque ela falava para mim uma coisa, falava para a Vanessa outra, e aí a gente, na verdade, foi se aproximando. E a gente, então, desde que ficamos juntos a primeira vez, nunca mais nos separamos. E já foram quantos anos, Marcos? São quase 14 anos juntos, 2 filhos e uma É o amor. E uma história. Os filhos. Conta um pouquinho da sua vida em família. Wesley, eu costumo dizer que minha vida mudou 100%, porque eu sempre quis ser pai. E eu quis ser um pai presente, por mais que... o grande exemplo que eu tenho que dar para os meus filhos é construir a sua própria história, eles batalharem pelo que eles acreditam, mas é a minha presença física. Então eu em São Paulo, hoje mesmo, peguei um voo hoje, bem logo depois de levar eles para a escola, é uma rotina, é o momento que eu converso com eles, eu trago eles para perto. Então para mim, a minha família é a coisa mais importante para mim. E com a chegada dos meus filhos também tem uma mudança de recalcular a minha rota, que eu tomo uma decisão de vender minhas casas noturnas, porque eu acho que a presença física nesses negócios é primordial. A gente já era a 3ª maior empresa do mundo também de gestão de casas noturnas, a gente chegou a ter 14 ao mesmo tempo.
E aí tomei uma decisão estratégica de que eu ia privar pela minha família e que eu queria focar na minha família. E aí fiz essa venda logo que o José nasceu. O José vai fazer já 8 anos em janeiro. Agora, é lenda urbana, é mito que você na sua casa lá em São Paulo tinha uma sala cheia de monitores que mostravam o movimento de cada uma dessas casas noturnas e você entrava lá e sabia tudo ao mesmo tempo? Isso é mito, é? É verdade. É verdade? É verdade, é verdade. É tão futurístico. Mas é verdade, porque mesmo impossível estar em 14 casas ao mesmo tempo. E o que a gente fazia? A gente tinha a visão através das câmeras do que estava acontecendo para controlar e tinha um sistema de informação que a hora que você entrava na casa eu sabia o teu consumo, eu sabia quanto tempo você ficou na casa, eu conseguia ter um controle muito assíduo, muito forte. Então era aquela coisa bem hollywoodiana mesmo, né? É difícil ser casado com um artista, sendo você também administrador de vários artistas e sendo, ao seu próprio modo, um artista? Artista é uma pessoa como qualquer outra, é um ser humano comum, tem medo. Mas ele é visado, mas ele é adorado, às vezes haters também. Eu costumo dizer para a Vanessa sempre que a gente vive numa vida real. Eu acho que essa Babilônia, essa vida da mentira, não entra dentro da minha casa. Ela tem a profissão dela, eu tenho a minha. Ela tem a missão dela, eu tenho a minha. E a gente tem a nossa família. Então, os fãs são para agregar, são para trazer, eventualmente, uma execução de um trabalho, fortalecer a vida do artista. Agora, a crítica, a gente ouve e o que faz? Tira proveito quando ela é proveitosa. Tchau e benção, né? Tchau e benção. Okay. Não vou dar tchau e benção para vocês ainda. Não, eu volto já conversando com o Marcos no último bloco do nosso programa. E já que nós falamos em mídia digital, gente, meu Instagram é Wesley Sattler Oficial. Tá aí no vídeo, tá bom? Então estejam lá comigo também acompanhando a minha vida digital. Eu volto já já. Hoje eu estou conversando com Marcos Bois, nós estamos aqui compartilhando histórias de família, do seu casamento com a Vanessa Camargo, de como ele lida com seus filhos, com as empresas, com as 3 frentes de trabalho que ele atua, que é entretenimento, todas são com entretenimento, não é isso? Mas é... Entretenimento. Nessa questão que eu te falei, quando eu vendi as casas, eu criei uma holding de investimento, tive a honra aí de fazer com Carlos esse investimento da Topper Rainha, e tem um investimento que é um restaurante japonês em São Paulo, que também é com outro grupo de amigos. Mas o norte hoje da minha função executiva é o entretenimento. Mas o mais importante, é o que eu costumo dizer, não é parte financeira, não é isso, quem me conhece sabe. Mas para mim, mais importante de tudo, o meu maior ativo são os relacionamentos que eu construí, são os amigos que eu tenho e a minha base, que é a minha família. E o Brasil, Marcos, o nosso Brasil tão tumultuado, que parece agora estar polarizado entre direita e esquerda, entre gente que odeia um pouco mais. Agora essa questão da Amazônia, toda hora é uma pancada, toda hora é uma dificuldade. Aquele Brasil alegre, feliz, contraído, parece que longe vai. Como é que você vê o Brasil nesse momento? O que você espera desse país? Ou o que pode nos dizer sobre por onde acha ele está caminhando? Eu sou otimista, Wesley. Eu tento achar a parte boa em tudo que pode estar acontecendo. A gente tem um presidente, goste ou não goste, ele foi eleito, ele é o presidente da República. E eu acho que a gente tem que torcer para dar certo. Não tem um povo como o brasileiro em qualquer lugar do mundo. Eu que viajo muito para fora, a hora que a gente chega, a gente pensa, por que a gente não mora fora? Mas a hora que a gente fica mais tempo, a gente fala, eu quero voltar para casa. Então, eu acredito no Brasil. Eu acredito que a gente tem que buscar eleger as pessoas mais certas. Acho que a gente tem que, não adianta criticar sem que a gente faça as escolhas que vai ser das pessoas que vão nos representar. Eu hoje mesmo participei de um debate com jovens e eles falavam do Estado do Espírito Santo. Eu falei, o Estado do Espírito Santo, repito, é um dos lugares mais lindos do mundo, mas às vezes a gente perde para nós mesmos. Mas então, eu vou ficar com essa verdade? Para mim, não. Eu acho que os jovens têm a missão de mudar essa imagem, de mudar essa posição. Que nosso Estado é um Estado tão incrível, com a capacidade que o turismo possa ser a grande porta aberta aí para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Eu costumo dizer que a gente ama muqueca, mas não adianta a gente fazer divulgação de muqueca apenas. Muqueca eu como tão boa quanto em São Paulo, porque eu sei a receita, tem bons restaurantes, mas a gente tem que ter bons Deixa eventos. o chefe Ricardo Bodevão ouvir isso não, tá? Não, mas eu tô aqui falando só bem. Mas o que eu acho é que eventos como o que você sempre fez, você, Wesley, é o cara que abriu o nosso estado, foi o primeiro. Foi uma grande aspiração para mim, porque você fazia o seu inverno VIP, seu verão VIP, você trazia as pessoas para cá. Então você deu esse pontapé inicial e que a gente possa, juntos, abrir cada vez mais o nosso estado e mostrar o quanto a gente tem capacidade e potencial para poder mostrar para o Brasil que a gente é fera. Você abraçaria uma causa política, abraçaria uma candidatura?
Wesley, eu não sou político, eu sou empresário, eu sei o meu lugar. Eu acho que eu, como empresário, tenho a missão de provocar jovens a buscar esse caminho. Não adianta mais a gente ficar falando e não agindo, né? Tem aí uma renovação política acontecendo, tem grandes nomes de pessoas que eu venho conversando. Estamos discutindo agora, semana passada em São Paulo, a limpeza da Marginal Pinheiros, da Marginal Tietê. Isso é um sonho, hein? É possível? É possível, é o que eu digo, basta querer. A gente fala tanto aqui de possibilidade de despoluição aqui da nossa capital. É possível? É possível. Custa, mas vamos trazer iniciativa privada, vamos debater, vamos para fora, vamos mostrar o potencial que a gente tem. Então, essa coisa de ouvir calado, de que as coisas não dá para acontecer, eu acho que é a mudança que o nosso político possa e passará a ter. Eu sou otimista, eu acredito. Então, com esse otimismo do Marcos Buarez, nós vamos encerrando o nosso programa. Marcos, algum pensamento, alguma frase, alguma disciplina que te norteia? Wesley, feliz quem faz o que ama. Eu, como você falou, quando tomei a decisão de ir embora, foram momentos muito difíceis. Muito difíceis porque eu sou grato pela atitude que meu pai teve hoje. Sou pai, eu entendo, mas na época não foi tão simples assim. Porque ele disse, a partir do momento que você decidiu tomar o seu caminho, você também tem que ter as suas responsabilidades de custo da sua vida. Arcar por elas. Arcar com elas, e talvez tenha sido isso que tenha me ajudado tanto eu dar valor ao que eu tenho. Eu nunca fiz cálculo em cima do que a minha família pudesse ou não ter. O que é do meu pai, o que é meu, o que é da minha família, da minha família. Marcos Buarez, nessa brilhante entrevista para o nosso programa Virando o Jogo, que tem essa missão, mostrar, inspirar, mostrar para todos vocês, de norte a sul do Brasil, que é possível virar o jogo, que é possível mudar para melhor. Nós estamos aqui para crescer, e quem não vê assim vai ficar no mínimo estacionado, para não dizer decrescendo. Então ninguém quer isso. Vamos buscar inspirações para fazer a nossa virada de jogo. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você, Wesley. Um abração para Tânia Buarez, para seu pai, para todo mundo que a gente gosta. Obrigado, tá obrigado. Para sua mulher, para seus filhos. Obrigado, querido. Que bacana, né? Marcos Buarez, especialmente para Virando o Jogo. Beijão e até a próxima.